Se eu te perguntasse qual é o gênero literário de Stephen King, você certamente diria sem pensar, terror. E você estaria certo, mas apenas em parte. Porque, depois de mais de 50 anos de carreira, Stephen King provou inúmeras vezes que o terror não é o seu único assunto. O sobrenatural sempre foi apenas uma ferramenta. Nesse episódio, o que realmente interessa a Stephen King são as escolhas, e se temos realmente alguma chance de mudá-las. Nossas perdas, nossos amores, nossa culpa, temos realmente chance de nos redimir? E poucos livros mostram isso tão bem quanto esses três que vamos falar hoje. Depois do enorme sucesso de Carrie, O Iluminado e It, Stephen King já era considerado o maior escritor de horror de sua geração. Mas enquanto o público esperava mais monstros, ele começou a explorar temas muito mais universais: luto, esperança, sacrifício, amor, destino e escolhas. E ele mostrou que era muito maior que o rótulo de mestre do terror. O Cemitério foi publicado em 1983 e costuma ser lembrado como um romance sobre um antigo cemitério indígena capaz de trazer os mortos de volta à vida. Mas essa é apenas a sua superfície. No fundo, ele trata-se de um livro sobre uma pergunta impossível: até onde você iria para recuperar alguém que você ama? Depois que o médico Louis Creed perde seu filho pequeno em um acidente, ele se vê diante da possibilidade de desfazer o irreversível. Stephen King constrói uma narrativa devastadora sobre luto. O sobrenatural existe, mas ele apenas materializa um sentimento profundamente humano: a incapacidade de aceitar a perda. O próprio Stephen King chegou a dizer que esse era um dos romances que mais o assustava, porque ele parece perigosamente plausível do ponto de vista emocional. A Espera de um Milagre foi publicado originalmente em 1996 em 6 pequenos volumes mensais, e surpreendeu leitores do mundo inteiro. A história acompanha Paul Edgecombe, chefe do corredor da morte de uma penitenciária americana. Ali chega John Coffey, um homem condenado por assassinar 2 meninas. Tudo parece apontar para mais um drama prisional, até que acontecimentos extraordinários começam a desafiar tudo aquilo que Paul acredita saber. Embora exista um elemento sobrenatural, esse provavelmente seja o romance mais humano de Stephen King. É uma história sobre justiça, compaixão, preconceito e perdão, e sobre o peso das escolhas que carregamos pelo resto da vida. Não por acaso, a adaptação estrelada por Tom Hanks se tornou um dos filmes mais emocionantes já produzidos. Novembro de 63 foi publicado em 2011 e começa com uma das premissas mais fascinantes da ficção contemporânea. E se fosse possível impedir o assassinato do presidente John F. Kennedy? O professor Jake Epping recebe essa oportunidade, mas logo descobre que mudar o passado talvez seja muito mais difícil do que ele imaginava. Muitos leitores acreditam que esse seja o romance mais ambicioso de Stephen King, porque ele mistura thriller, ficção científica, romance, drama histórico e viagem no tempo em uma única narrativa. Mas, novamente, o verdadeiro tema não é o mecanismo da viagem temporal, é o amor e o destino. E é a pergunta que acompanha toda a grande história de viagem no tempo. Será que alguns acontecimentos deveriam permanecer exatamente como aconteceram? O que une esses 3 livros? À primeira vista, eles parecem não ter relação nenhuma. Um fala sobre um cemitério capaz de desafiar a morte. O outro se passa no corredor da morte de uma penitenciária. E o terceiro gira em torno de uma viagem no tempo. Mas Stephen King está fazendo exatamente a mesma coisa nos 3 livros. Ele parte de uma pergunta impossível e transforma essa pergunta em um dilema profundamente humano. Em O Cemitério, a questão não é se alguém pode voltar dos mortos. É o que você faria se tivesse essa oportunidade. Em A Espera de um Milagre, a discussão não é sobre um homem com poderes extraordinários. É sobre justiça, compaixão e a dificuldade de aceitar que o sistema pode condenar a pessoa errada. E em novembro de 63, A Viagem no Tempo é apenas o ponto de partida para uma pergunta fascinante: se você pudesse mudar o passado, realmente deveria fazer isso? Percebe o padrão? Stephen King não constrói histórias em torno do sobrenatural. Ele constrói grandes dilemas humanos, de segundas chances, que as pessoas normalmente não teriam. O elemento fantástico existe para nos obrigar a pensar sobre escolhas que no mundo real talvez nunca precisemos enfrentar, mas que revelam exatamente quem somos. É justamente aí que está a genialidade de Stephen King. Os livros dele não são sobre fantasmas, sobre monstros ou sobre magia. Ele escreve livros sobre pessoas comuns, tendo a chance de se redimir usando o sobrenatural. E é isso que faz com que seus romances emocionem tanto quanto assustam. Quando chamamos Stephen King apenas de um mestre do horror, estamos dizendo a verdade, mas estamos dizendo muito pouco. Porque seus melhores livros não são eternizados por causa dos monstros. Eles permanecem por causa das perguntas que continuam ecoando depois da última página. Como lidar com a perda? O que é justiça? Até onde iríamos por amor? E, se pudéssemos mudar o passado, deveríamos fazê-lo? Eu sou Rodrigo Gonzalez, e esse é o canal 3 Thrillers. Nas próximas semanas, vamos falar sobre A Torre Negra, a obra monumental que conecta grande parte do universo criado por Stephen King, e mostra por que ele não construiu apenas dezenas de romances, mas um dos universos literários mais ambiciosos da ficção moderna.